Ela perguntou o seguinte: tenho uma dúvida com relação ao conceito de net carbs. O que é o net carbs? Vocês sabem? São os carboidratos líquidos, aqueles que realmente são absorvidos pelo nosso organismo. Então, na informação nutricional do Psyllium diz que em 10 gramas há 0,8 gramas de carboidratos, lá no Psyllium, e 7 gramas de fibras. A minha dúvida é, há mais fibras do que carboidratos? Mas as fibras também são carboidratos, certo? Pode esclarecer isso, por favor? Então, essa é a pergunta da doutora Paola Frage. Então, gente, exatamente, tá? A fibra alimentar, ela pertence ao grupo dos carboidratos. Só com exceção da lignina, né? Porque a lignina, ela é classificada como um composto fenólico e não como fibra. Então, a fibra, ela é um carboidrato não digerível, presente nos alimentos de origem vegetal, porém, diferente do amido e do açúcar, as fibras, elas não são absorvidas no nosso intestino. Mas quanto a essa pergunta específica dos carboidratos versus as fibras que ela fez aqui, em relação ao carboidrato líquido, né? Então, o que vocês fariam aqui nessas... Quando a gente fala de carboidrato líquido, como é que a gente faz? Vocês simplesmente vão calcular a quantidade desses carboidratos líquidos, ou seja, os carboidratos que são efetivamente absorvidos aí no trato gastrointestinal, lá no intestino. Então, como é que a gente faz esse cálculo dos carboidratos líquidos? Vocês vão diminuir a quantidade de carboidratos do alimento pela quantidade total de fibras do alimento, tá? Então, nesse caso aqui do Psyllium, seria o quê? 0,8 gramas de carboidratos e 7 gramas de fibras. Então, 0,8 menos 7 seria menos 6,2. Ou seja, aqui a gente tem um saldo negativo, um saldo líquido negativo de carboidratos. O que isso quer dizer? Zero carboidratos, né? Então, zero carboidratos. Isso seria o carboidrato líquido. Mas aí vocês me perguntarem assim, Daniele, então um paciente, muitos alunos perguntam para mim. Então, um paciente que é insulino dependente, tá? Insulino dependente, seja DM1, DM2, ou uma paciente gestante diabética que também é insulino dependente. Então, um paciente insulino dependente e que vai consumir uma fruta, um carboidrato que tenha fibras, ele deve realizar esse cálculo dos carboidratos líquidos para contar esses carboidratos, ou vamos supor que você está trabalhando com uma estratégia low carb com seu paciente. Você precisa ensinar ele a fazer esse cálculo do carboidrato líquido, ou você levar isso em consideração na hora de montar o plano alimentar? Depende, tá? Então depende, porque, por exemplo, na maioria das vezes eu não indico. Por quê? Depende de alguns fatores. Como, por exemplo, vou dar um exemplo do mamão papaya. O mamão papaya, em 100 gramas de mamão papaya contém 10,4 gramas de carboidratos e 1 grama de fibra. Então, se a gente for ver essa questão do carboidrato líquido, seria 10,4 menos 1, então ficaria 9,4 gramas de carboidratos, certo? Então, é uma quantidade de carboidratos que não é elevada. Se a gente for levar em consideração o paciente insulino dependente, que faz utilização de insulina rápida, ultra rápida, que é aquela insulina para o momento da refeição, vamos supor assim um paciente que tenha que utilizar uma unidade de insulina rápida para consumir 15 gramas de carboidratos. A cada 15 gramas de carboidratos precisa usar uma unidade de insulina ultra rápida. Então, nessa questão aqui do mamão papaya, 100 gramas não contém nem 11 gramas de carboidrato, né? Então, ele iria usar, vamos arredondar, uma unidade de insulina, 0,5, uma unidade, vamos arredondar, tá? Só que o índice glicêmico do mamão papaya é bem alto, né? O índice glicêmico do mamão papaya é 60. E isso a gente vê na prática. Eu vejo isso em mim, em muitos pacientes que quando consomem mamão papaya, a glicemia aumenta bastante. Vocês terem uma ideia, a minha razão insulina-carboidrato é 1:15 em todas as refeições.
Então, a cada 15 gramas de carboidratos, uma unidade de insulina rápida. E quando eu consumo uma mamão papaya, eu tenho que aplicar 2 unidades, às vezes até 3. Então, o cálculo não fecha. E por quê? Justamente pelo índice glicêmico, que é elevado, tá? Então, consumindo uma mamão papaya em si, a gente não utilizaria essa questão dos carboidratos líquidos, tá? A não ser, daí a gente tem que pensar, né? Colocar a cabeça para funcionar. A não ser que a gente adicione daí sim, junto com esse mamão, o psyllium, certo? Que possui uma alta quantidade de fibras e a fibra do psyllium é a fibra solúvel. E os três fatores que influenciam no índice glicêmico de um alimento, de uma refeição, é a fibra solúvel. Ou seja, a fibra solúvel diminui o índice glicêmico de um alimento ou de uma refeição. Tá? Então, não seria qualquer fibra que a gente adicionaria aqui também. Entenderam? Tá? Os 3 fatores que influenciam no índice glicêmico de um alimento, para ele apresentar um índice glicêmico maior ou menor, é a quantidade de fibra solúvel que esse alimento possui, a quantidade de gordura que esse alimento possui e a quantidade de açúcares livres que esse alimento possui. As proteínas não entram aqui. É muito se falar, coloca proteína para reduzir o índice glicêmico. Não, vai reduzir a velocidade de digestão da refeição do alimento, mas não influencia no índice glicêmico. São esses 3 fatores que influenciam no índice glicêmico do alimento, tanto para mais quanto para menos. Então, nessa questão aqui das fibras, vocês entenderam? Se a gente fosse utilizar uma mamão papaya, nem adianta reduzir essa questão ali da fibra ali e fazer esse cálculo de carboidrato líquido, porque na prática não funciona. Não funciona. Porque o índice glicêmico é alto. Agora, se for adicionar alguma fibra, algum alimento que possua um bom teor de fibra solúvel, porque também tem que ver a quantidade de fibra solúvel que vai ser adicionada ali. Então, o psyllium possui um alto teor de fibra solúvel, por isso que ele seria uma excelente estratégia para estar colocando aqui junto. Aí na prática funcionaria, até poderia levar em consideração essa questão do carboidrato líquido, tá? E daí vocês vão ver na prática com aquele paciente específico se vai funcionar ou não, né? Também tem que ver que cada organismo responde de formas diferentes. Então vocês vão orientar o paciente a monitorar a glicemia dele, né? Antes da refeição. Como aqui seria uma fruta com um psyllium, por exemplo, aí poderia monitorar a glicemia antes da refeição e 2 horas pós-refeição. Caso o psyllium não esteja junto, eu orientaria a monitorar a glicemia antes da refeição e até 1 hora depois da refeição, que o mamão é um alimento que a digestão dele é muito rápida. Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração que vocês precisam saber. Mas se vocês me perguntarem assim, ai Daniele, mas eu não quero tratar paciente insulino dependente. Gente, em que mundo vocês vivem? Por favor, quem pensa assim, eu não sei que mundo que vive. Por quê? Porque existem tantos pacientes insulino dependentes e que essas pessoas estão pedindo por socorro, por ajuda, para encontrar um profissional que realmente entenda eles, que entenda a doença, que atenda eles e que entendam eles. Por isso que muitos pacientes ficam pulando de profissional para profissional, porque eles não encontram um profissional que realmente entendam eles e que entregam resultados para eles, né? E sem falar que, às vezes na cidade que você mora, uma cidade pequena, por exemplo, tem poucos profissionais naquela cidade, poucos médicos, poucos nutricionistas. Então, se nenhum deles tem entendimento disso, qual vai ser o profissional que vai realmente ajudar esse paciente? Então, é a vida, muitas vezes, da pessoa que está em jogo. Por quê? Porque esse paciente vai viver com a glicemia alta, desestabilizada, cheio de comorbidades. E eu bato na tecla aquilo que eu sempre falo. É totalmente possível encontrar saúde dentro de uma doença que não tem cura. E é por isso que a gente está aqui. O foco principal no tratamento de um paciente com diabetes, tipo 1, tipo 2, gestacional, tipo LADA, tipo MOD, qualquer tipo, o principal objetivo é manter a glicemia o mais estabilizada possível. Esse é o principal objetivo.